Primeiro, Pedro, o Evair dos tempos modernos. Esquece isso. Esse aí é uma elegância, hein? Muita resposta? Jogador de bola, hein? Pedro, falando sobre esse jogo decisivo diante do Palmeiras. Vamos lá. Sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo, sabíamos que também deveríamos fazer o resultado em casa, né? Mas também sabemos que não tem nada a ganho para o segundo jogo. Vai ser um jogo complicado lá também, num campo diferente, então tem que ter essa concentração, esse foco para buscar a evolução, ver o que a gente pode melhorar. Foi um jogo muito bom do início ao fim, mas sabemos que pode melhorar em alguns aspectos e procurar isso para o segundo jogo fazer um grande jogo também. Tá aí então, Pedro, o artilheiro do Flamengo, e a gente já estávamos no Allianz Parque, agora vamos ao Rio de Janeiro para falar do Flamengo. Por isso que eu falei para o Eugênio, calma, segura, tá ansioso? Agora sim. O Eugênio tá. Vamos nos aprofundar agora, no Flamengo. Não Faz tá um ansioso, Eugênio? Mas não é de agora. Ah, sempre foi? É uma grande novidade. Eu vou conversar com ele depois. Boa. Rafael Marques está em frente ao Maracanã. O que eu sei, que eu acabei de ver enquanto você falava, é que não vai ter jogo do Flamengo no Maracanã, mas já vi torcedor passando com a camisa do Flamengo atrás de você e fez assim, ó, 4. Já vi um cara vendendo bolas da seleção brasileira. Tem movimentação, não é só em frente ao estádio do Palmeiras, não, onde estava a Mari. Aí no Maracanã também tem. Eu quero que você fale das novidades e dos prováveis desfalques desse Flamengo para logo mais. Como é que o Tite vai armar esse time aí, Rafa? Então, Abel, o Maracanã é um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Um dos lugares mais frequentados do mundo. Então, tem sempre a visitação e, claro, né? Essa área que a gente escolhe para poder fazer a participação aqui na programação da ESPN, em frente à Estátua do Berini, praticamente, ela é uma área muito nobre, muito conhecida. Então, o Maracanã tem vida mesmo quando não tem jogo. O Tite vai armar o Flamengo de uma forma que cabe debate. E é por isso que é importante a gente trazer a primeira escalação na tela para os amigos fãs de esporte aqui do F360, para depois debater em cima dela, fazer até um pouco mais de sentido. Né? O Matheus Cunha será o goleiro, porque ele é o goleiro da Copa do Brasil. Na defesa, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O meio-campo aí temos já uma mudança, o Alan como titular ao lado do Pulgar, porque o De La Cruz está com um problema no joelho, sequer viajou para São Paulo. O Gerson, a Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo, teoricamente escalado pelo lado esquerdo. E aí cabe a primeira boa discussão que a gente pode desenvolver aqui. Por que não o Bruno Henrique, né? Já que ele atuou contra o São Paulo no último sábado no Campeonato Brasileiro. Porque no entendimento da Comissão Técnica do Flamengo, embora isso não tenha sido dito explicitamente, a volta do Bruno Henrique tem que ser uma coisa gradual, né? O nível de intensidade do jogo talvez não seja tão adequado para que ele possa ser titular essa noite contra o Palmeiras. E aí, mais uma vez, o Tite faz essa, entre aspas, improvisação. Foi debate aqui semana passada entre o Eugênio Real e eu, podemos redebater, que essa história do Luiz Araújo ser escalado pelo lado esquerdo. Mas o fato é que a Comissão Técnica aprovou, tanto que isso vai ser utilizado essa noite outra vez, às 8 horas no Allianz Parque, na escalação da equipe do Flamengo. 2-0 foi o placar no jogo de ida, ótima vantagem que o Flamengo construiu, tem que administrar no jogo da volta para poder embolsar os R$4.515.000 da cota de classificação para as quartas de final e também manter uma invencibilidade recente bem interessante. Há 7 jogos, o Flamengo não perde no Allianz, são 5 empates e 2 vitórias. A última derrota do Flamengo na condição de visitante contra o Palmeiras foi em 2017, Abel. Bom, já que ele citou o seu nome... É verdade. Né? Ele quer o debate. Eu ia começar com você, Prats. Ele está querendo fomentar o debate. Mas o Eugênio foi citado. Ele não quer interditar, ele quer fomentar o debate, o que eu acho fantástico. O Eugênio foi interrompido por mim, agora há pouco. Vou voltar de onde eu parei. Então, a palavra está com você. Não, agora é Luiz Araújo. Fale sobre o Flamengo, Luiz Araújo. Vai lá. Posso despausar? Eu acho que dentro da realidade possível hoje é a melhor opção. E acho que o Luiz Araújo pode atacar espaço pela esquerda perfeitamente, ir no fundo, cruzar ou chutar no gol com a perna esquerda, sendo canhoto. Ele não fez um gol assim contra o Palmeiras? Então no último jogo? Ele pode jogar pela direita porque ele tem essa qualidade. Porque, Abel, eu me pego muito o seguinte, muitas vezes você coloca um jogador pela direita, que é canhoto, pensando que ele vai trazer para dentro e chutar. Sim. Só que ele não faz isso. Alamarinho. E também não fazem. Mas a maioria não faz. O Luiz Araújo faz. O Robin fazia? O Robin fazia, mas a maioria não faz. E aí pior, quando tem que ir no fundo, para cruzar com a direita, o cara tropeça na bola e cai. Não consegue. Aí, às vezes para, pensa, perde tempo da jogada, recua, não sei o quê, e aí o ataque vai por água abaixo.
Se for para fazer isso, você prefere que você use o talento desse jogador do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ele sendo canhoto. claro. Você vê, por exemplo, o Vinícius Júnior, né? Talentosíssimo jogador. Quando o Ancelotti dá a ele mais liberdade de movimentação, não que ele não possa jogar pela esquerda, ele pode jogar pela esquerda, mas ele começa a sair da esquerda e jogar eventualmente mais pelo meio ou às vezes pela direita, amplia o leque de possibilidades para ele usar o talento dele. Porque ele, pela esquerda, ele vai driblar sempre para o mesmo lado, vai trazer para dentro e bater. Tá. Já fez muita história por ali, Faz hein? muito bem isso. Ok. Mas quando ele pode jogar centralizado, ele pode, ou às vezes caindo até um pouquinho de vez em quando pela direita, ele tem outro repertório para usar. Ele pode surpreender o adversário de outra forma. Não à toa, na temporada que ele teve mais liberdade de participação, ele hoje é favorito a ganhar o prêmio da Bola de Ouro. Isso citado pelo próprio Ancelotti. Então, assim, o Luiz Araújo rende bem pela direita, mas pode render bem pela esquerda, como rendeu no outro jogo, porque foi efetivo, fazendo um gol e dando uma assistência. Agora, acho que o meu amigo Rafael Marques, o novo comentarista da Palavra Fácil. Eu gostei dessa. Não, jamais. O Luiz Araújo, Esse foi só único. num jogo como o de hoje, será fundamental também na recomposição defensiva. Porque ele tem muito fôlego, força, para ajudar, porque a gente imagina que o Palmeiras seja mais agressivo hoje, e ele, desses jogadores do meio para frente do Flamengo, é o que tem mais capacidade de voltar para ajudar na defesa. Nesse ponto eu concordo com o meu amigo Eugênio Leal. É necessário, sim, ter essa preocupação, até porque o Flamengo tem uma vantagem a ser administrada. Veja, do ponto de vista da circunstância do jogo, talvez haja uma justificativa para que o Luiz Araújo seja o escolhido. Se o Flamengo tivesse uma necessidade mínima que fosse de ser um time mais controlador do jogo, mais propositivo, mesmo que aguentasse só um tempo, eu defenderia o início do jogo com o Bruno Henrique, por ser um jogador totalmente afeito àquela posição. E que iria causar um enorme desconforto ao lateral direito do Palmeiras, seja ele quem for, para o jogo dessa noite pela Copa do Brasil. É um jogador insinuante do drible, um jogador que prende a marcação. Ele movimenta, né, a defesa adversária. Ele tem essa característica, como diria o João Santana, ele chacoalha a defesa adversária. É uma questão. Mas como o Flamengo tem uma vantagem para administrar, orientado a ser muito mais um compositor de espaço do que propriamente um agressor, um jogador de ataque, o Luiz Araújo pode funcionar por ali. O meu ponto em relação a ele, remetendo ainda ao jogo de ida, por mais que seja o requentar de uma discussão antiga, é que a efetividade dele no jogo aqui no Maracanã foi possível por circunstâncias do jogo, não por uma iniciativa própria do jogador. Como ponta esquerda, o Luiz Araújo tem seríssimas dificuldades de avançar ao fundo, aparecer como opção de jogo pelo lado esquerdo, triangular e aparecer no fundo. Ele não consegue fazer isso. Ele tem um passe que ele recebe do Gerson, sozinho, livre, e faz um ótimo cruzamento para o Pedro. E ele tem um passe que ele recebe do Pedro, sozinho, avançando, e faz o gol. Ótimo, qualidade técnica. Imagina se não tivesse méritos. Dificuldade, pô. Então, mas com toda essa dificuldade, ele fez um gol e deu uma assistência? Coloca um marcador na frente dele pelo lado esquerdo, Abel Neto. Coloca um sujeito para marcar o Luiz Araújo na frente dele. Vamos ver se ele vai ter recursos para driblar pelo lado esquerdo. Eu acho que hoje ele é um mau jogador. Rafael... Não estou dizendo que ele é um jogador inútil, não acho nada disso. Acho o Luiz Araújo uma peça importantíssima no elenco do Flamengo. Mas ele só tem facilidade no 1x1 pelo lado direito. No 1x1 pelo lado esquerdo não tem, gente. Para mim, isso está muito claro para mim. Por e não é isso por causa do jogo. Pensou a mesma coisa que eu pensei? Vai dar mais possibilidades a ele. todo dele. Vai dar até mais possibilidades, porque vai ter espaço para explorar, para atacar. Eu acho que a gente está fazendo uma análise toda ofensiva do trabalho dele e não é isso que o Tite tem em mente. Ele é homem de Exatamente, Celso. Ele é homem de confiança do Tite na recomposição. Mas falei sobre esse ponto também. O Tite, em seus trabalhos, sempre tem um cara assim. Ele trabalhava assim com o Jorge Henrique no Corinthians. Ele quis fazer isso com outros jogadores e até foi criticado na seleção brasileira. A gente falava que ele prendia muito o William, por exemplo. Gabriel Jesus. Romero fez muito isso em 2015. Romero, tem sempre alguém. E ainda mais hoje, numa noite de vantagem de 2-0, a gente está fazendo toda uma projeção ofensiva desse trabalho do Luiz Araújo e para o Tite, independentemente de da direita ou da esquerda, ele quer o cara recompondo. É nisso que ele está pensando em princípio.
se circunstâncias do jogo... Falou o Tite, mas todo técnico quer hoje em dia, não quer? Mas o Tite, Tem que querer, né? O Tite quer mais, é isso? Né? Isso é uma marca dos trabalhos do Tite. E hoje é uma noite de vantagem de 2-0. Sempre quis. Hoje é uma noite que o Flamengo tem uma vantagem que ele não pode abrir mão. Eu acho que é nisso que o Tite está pensando, é isso que justifica. E o Bruno Henrique, a verdade é que não tem jogado bem quando entra, né? Tem tido lesões e tal, mas não Então, tem é o jogado álibi bem. perfeito também para ele não escalar o Bruno Henrique. Não há uma sequência do Bruno Henrique que possa fazer barulho por essa não escalação hoje. Rafael Prats, o tático. Não, O acho que você pensa sobre Os Luiz Araújo Araújo? pontuaram muito bem, Abel. Eu acho que uma coisa é a qualidade do jogador. O Bruno Henrique é um jogador superior ao Luiz Araújo. Tem mais recursos com a bola, tem mais força, tem melhor impulsão. Mas acho que os companheiros falaram muito bem. A preocupação do Tite é uma preocupação de um jogador que consegue voltar pelo lado do campo, consegue tentar tirar a linha de passe. Seja qual for o lado, né? Carlos? Exatamente. Não E o Luiz interessa- Araújo, e nessa situação que o Rafael Marques pontuou, que ele encontrou no Maracanã, talvez ele encontre hoje no Allianz Parque. A gente está imaginando o Palmeiras, obviamente, mais agressivo, tentando marcar mais à frente. Por outro lado, pode ceder um espaço para o ponta esquerda, no caso do Luiz Araújo, e ele vai bem nesse tipo de jogada, de ser lançado, de aproveitar algum espaço que apareça. Eu acho que está pesando muito isso para o Luiz Araújo jogar. Dois jogadores para dar lançamento ali, Arrascaeta e... Aliás, a propósito, amigo Prats, você sabe que estará escrito na camisa de Gerson hoje? Adílio. Adílio, Gerson. Apareceu, né? No começo Eu da semana. sempre chamei de Adílio dos tempos modernos, hoje estará com a camisa de Adílio, fazendo essa homenagem. Mesmo número, né? Camisa 8. Camisa 8 também. Se tiver a inspiração do grande Adílio, tudo para fazer um bom jogo, como tem feito ultimamente, não tem, Prats? Tem sim. Jogado Tem sim. muito. Jogador muito importante para o Flamengo. E além disso, né, da situação do Bruno Henrique, que o Eugênio falou que ele não tem feito bons jogos, no sábado, depois da derrota para o São Paulo, o Tite falou que até, entre aspas, sacrificou o Bruno Henrique. Ele jogou meio tempo. Ele não conseguiu participar do jogo, mas ficou meio tempo ali. E o Tite falou que, olha, foi uma conversa que nós tivemos, eu não traria o Bruno Henrique, mas eu trouxe porque eu pensava que era importante ficar. E ele ficou meio tempo também, talvez fisicamente não esteja na plenitude do Bruno Henrique, que depende muito da condição física para ser o jogador muito bom que ele é. Vamos com uma tela para falar de De La Cruz, desfalque do Flamengo, Para muita falta. para esse jogo de logo mais, hein? A ausência de peso no Flamengo. Nico De La Cruz no jogo de ida contra o Palmeiras. 83 minutos, 28 ações progressivas. Lidera todos os quesitos. Chances criadas, duelos vencidos, desarmes. De La Cruz, que outro dia o Prats, numa conversa informal entre Não. eu e o Rafael Prats, o Prats Impossível. falou, podemos dizer que é o Obdúlio Varela Não, dos senhor. tempos modernos? Não brinque com Calma, coisa séria. calma, Prats. Vamos brincar com coisa séria. O Doni Varela, que nesse local que está o Rafael Marques aí, escreveu uma das grandes histórias do futebol mundial, como capitão de uma seleção campeã do Nem mundo. o Celso viu o Obdúlio Varela, que é o nosso mais experiente aqui da mesa, nem Sim. o Celso viu o Obdúlio Varela jogar, ô, Abel, pelo amor de Deus. Eu não vi, mas vovô viu. Vovô dizia que ele fazia no meio do jogo assim, Meu la avô camisa, também. la camisa. De hierarquia? El negro jefe. E sem De La Cruz, brincadeiras à parte, Aí é o problema bem maior. bem maior? Mas e o elenco do rubro-negro? É, verdade. O Eugênio fala sobre isso toda mas hora. o problema é bem maior. Elenco. Porque assim, vamos contar que você está falando do De La Cruz, você já mexeu no time sem o Cebolinha. Porque teoricamente o que você faria? Ah, se não tem o De La Cruz, você traz o Gerson para cá, coloca o Gerson no meio de campo. E aí o Luiz Araújo entra na direita. E o Cebolinha na esquerda. E o Cebolinha na esquerda, ok. Só que você já não tendo o Cebolinha, você já traz o Luiz Araújo para a esquerda. Aí você tem que ter o Gerson na direita. Porque não tem exatamente muitas opções ali. Talvez poderia ser o Lohan. Uma pergunta talvez... breve. Não tá bom? Gerson na direita, Arrascaeta no meio, não tá bom? Tá bom, mas... Dá pra jogar? A questão é que Hã? a diferença do De La Cruz pro Alan, que é o provável substituto dele, hoje é muito grande. E a própria opção é pelo verdade. Alan é questionável, né, Eugênio? É. Ele tinha coisa melhor para fazer ali. Poderia colocar, por exemplo, Mas são meninos, né, Celso? o Léo Ortiz. Diga lá, Ou o Rafa. Léo Ortiz. Se botar o Léo Ortiz, você, talvez evidencie, escancare demais a preocupação só em composição de espaço. O Léo Ortiz de volante, gente, não está sendo um zagueiro à frente dos zagueiros só, não, tá? Ele está tentando participar do jogo, ele é o homem da primeira bola, ele movimenta em sincronia com os demais jogadores. Ele está sendo um primeiro volante interessante, mas ele tem limitações no passe longo, ele não é um jogador de muita chegada ao ataque, embora até se aventure vez ou outra. Mas assim, acho que colocar
Pulgar e Léo Ortiz ao mesmo tempo talvez denotasse uma preocupação em excesso de apenas compor e se defender. E aí com o Alan você tem um pouco mais de passe e aproximação. Embora concorde plenamente com os amigos, não dá para comparar um com o outro. Aliás, nem cabe comparação mesmo. E o Alan no Flamengo, essa temporada até está conseguindo, né, nesses últimos 2, 3 meses, jogar um pouco melhor, mas não é ainda sombra do jogador que foi no Fluminense e principalmente no Atlético Mineiro. Mas, assim, é uma discussão interessante. De qualquer maneira, qualquer opção que fosse, Celso, mais agressiva, mais técnica, seria o Lohan, seria o Matheus Gonçalves, seria um menino. E, notadamente, são jogadores que não estão atravessando fases boas tecnicamente. E aí já é tecnicamente. faceiro demais, né? Pro Tite Aí passa do ponto. Ô, Rafa, você falou, quando você citou a possibilidade do Pulgar e do Léo Ortiz, você falou que talvez ficasse muito defensivo, pensando só na marcação. O Pulgar sai pro jogo também, não sai? Sai Estou enganado? Sai. Sai Sai bem. pro jogo. Só Sai que bem. A natureza de jogo do Pulgar é inicialmente um cara de composição, aparece para receber essa primeira bola, ocupação de espaço, e aí desenvolve junto com o time. Mas não é propriamente um armador. Sim, isso é é diferente verdade. quando você tem, por exemplo, o De La Cruz, que é um meia de velocidade, um Gerson, que é um cara talentosíssimo do passe longo de qualidade. É diferente. E o Alan entrega um pouco mais com a bola do que o Léo Ortiz, quando o Flamengo tiver condições de desenvolver o seu jogo. Embora, claro, né, com o Léo Ortiz ficasse um pouco mais compacto no meio campo. Mas o Tite vai botar o Alan porque ele vai tentar ter o controle técnico do jogo. Não se espantem se hoje, quando a bola começar a rolar, o Gerson ficar muito mais composto no meio campo, como mais um homem pelo corredor central do que propriamente aberto pelo lado direito. Porque a chave do jogo do Flamengo essa noite é ganhar o meio campo do Palmeiras. E com o Gerson sendo mais um a jogar junto com o Rascaeta, com o Alan e com o Pulgar, o Flamengo vai ter a pretensão de ocupar esse espaço.